Bom dia, pessoal. Camila Torque aqui, mais um dia para nós avançarmos no nosso estudo rumo à fluência do idioma inglês. Se você caiu aqui neste canal, caiu do gaiato, né? Caiu aqui no canal e não sabe do que eu estou falando, eu sugiro que você assista, né, aqui a nossa avaliação, curso de inglês do método do Mairo Vergara, né? O Mairo Vergara é um dos pioneiros na venda de infoprodutos no Brasil, né? Já foi um dos maiores dentro da Hotmart. E ele vende inglês, cursos de inglês. Se você puder pagar, vai lá fazer o curso de inglês com o Mário Vergara. Para quem não pode pagar, vamos utilizar a metodologia do Mário e a metodologia que eu juntei aí nesses anos todos e vamos em frente. Nós estamos aqui para juntos alcançarmos a nossa fluência, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos estudar hoje o capítulo 2 do livro de Gênesis. Faremos aqui hoje 14 ou 15 versículos, né? Porque, na verdade, 12 versículos nós faremos, porque este capítulo é um capítulo de 24. Não esqueçam, salvem suas frases lá no Anki e façam o seu Anki. É o Anki que vai te ajudar neste processo para você poder lembrar. Baixem também o Bible, né? E escutem os áudios da Bíblia, do capítulo que você está estudando. Escolhemos a Bíblia, como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, porque é o livro que sozinho possui o maior número de palavras diferentes e o uso em diversos tipos, em diversos tempos. Então, além de ser um livro separador, a vinda de Cristo separa a contagem do nosso tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, assim, acredito que não tem um livro mais importante, uma história mais interessante para ser lida e estudada do que a história do nosso mundo, da criação do mundo, e a história de Cristo está aí, o nosso separador de águas. Vamos em frente, sem mais delongas. Seguimos aqui. Gênesis, capítulo 2. Vamos escutar. Genesis 2. Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. Thus the heavens and the earth were completed in their vast array. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que há neles. Então, assim, the heavens of the earth were completed in all their vast array. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que há nele. Heavens, como eu já havia dito anteriormente, céus. Céus em termos espirituais, tá? Neste caso, ele diz que ele concluiu o céu como os céus, e está no plural, então não é só o sky, é os céus, é todo o nosso teto, digamos assim, e toda a terra, né? E tudo que há nele. Seguimos para o versículo 2. By the seventh day God had finished the work he had been doing. By the seventh day, então no sétimo dia, Deus tinha had do verbo have, né? Verbo irregular também, tá? Sugestão para vocês. Entrem aqui nessa página, ó, eu achei essa página do Wizard, ela tem uma tabela de todos os verbos regulares. Isso só para vocês saberem quais são esses verbos, mas assim, não criem noia, tá, gente? Vamos no processo da leitura, que pouco a pouco vocês naturalmente decorarão tudo isso. No final do processo, vocês vão ter tudo isso gravado já dentro da mente de vocês, tá? Had é o passado do verbo have. Então, have é o presente e had é o passado. Deixa eu colocar aqui em português para ficar claro para vocês. Então, have, ter, had, eu tive. Então, por exemplo, I have, I had. Então, eu tenho, eu tive, certo? Estamos aqui. God had finished. Então, novamente, ao final, ed, né? Terminou. Finished. Então, to finish é terminar e finished é terminou. The work, o trabalho, the work, he had been doing. Esta composição é uma composição muito interessante. Isso aqui é um particípio, eu vou dizer certinho para vocês não, né? Aqui, ó, é um particípio do passado. É como se vocês estivessem participando do passado, entendeu? Eu estou terminando de fazer, acabei de fazer, então eu estava fazendo e agora concluí, tá? Então, been doing. Então,
que ele tinha feito, certo? Que ele realizou, tá? Então, God had finished the work he had been doing. So on the seventh day, então, né, no sétimo dia, he rested from all his work. Ele descansou de todo o seu trabalho. Então, essa é a tradução. Essa é a tradução que eu fiz, basicamente é livre. Vamos lá para a tradução contextual que eles colocam aqui na Bíblia. Ó, rest, descansar, tá? Rested, descansou. Então, I rest, eu descanso. I rested, eu descansei, ok? Então, I rest, eu descanso. I rested, eu descansei. I rest, eu descanso. I rested, eu descansei, ok? No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Então, by the seventh day, God had finished the work he had been doing. So on the seventh day, he rested all his work. Versículo. Then God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done. Then God blessed. Novamente o verbo abençoar. Então, Deus abençoou o sétimo dia. The seventh day. And made, novamente o verbo made, de fazer o verbo irregular, né? Make, aparece aqui, ó, and made it. Ou seja, fez ele. Esse it quer dizer made it, ou seja, fez quem ele, o sétimo dia. Made it holy. Holy de holiday, festivo, dia santo, né? Holy. Dia festivo, holiday, dia santo, holy, separado, day. O dia festivo, ele vem daqui, aquele holiday, it's holiday. Holiday é um feriado, e um dia festivo, e um dia santo é um holiday, ok? Um dia santo. Então, o que Deus fez? E fez dele um dia santo, um holiday. Okay? Daqui deve vir a palavra holiday, tá, gente? Eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas eu imagino que sim, né? Because on it he rested from all the work of the created that he had done. Então, o que ele está falando aqui? Porque, né, ele estava cansado do trabalho que ele tinha feito e ele descansou, porque ele descansou, né, do trabalho que ele tinha acabado de criar. Vamos para a tradução literal. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Então, then God blessed the seventh day and made it holiday, ou seja, e o santificou. O fez santo, né? Então, você vê que na tradução ele já contextualiza. E o santificou. Na tradução ao pé da letra está assim. And made it holy. Ou seja, e o fez santo. Ok? Ou seja, e o santificou. Because nele, né? Porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Because on it rests from all the work of creating that he had done. Okay? Então, vamos. Versículo 4. Versículo 4. Aí ele começa a contar a história de Adão e Eva. Adam e Eve. This is the account of the heavens and the earth when they were created, when the Lord God made the earth and the heavens. This is the account of the heavens and earth. Então, esta é a história dos céus, da origem dos céus e da terra. This is the account of the heavens and the earth, tá? Eu nunca tinha visto usar essa expressão aqui, ó. Account of. Aqui, ó. Accounts. Eu nunca tinha visto esse uso. Essa é a conta. Então, é uma estrutura totalmente diferente. Eu nunca tinha visto. Normalmente, poderia se usar... não sei se vocês já viram aquela série. Awesome on Time. Once on Time. Então, this is the account of the heavens and the earth when the day were
created. When the Lord God made the earth and the heaven. Então, essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo que foram criados. Quando o Senhor fez a terra e os céus. Então, when the Lord, o Senhor, God, the Lord God, made, novamente o verbo irregular, the earth and the heaven. Gostaria de fazer uma observação aqui, a Lord God, Senhor Deus. Quando você vai morar fora do Brasil e as casas são divididas, normalmente você tem um landlord, Senhor da terra. Então, o landlord é o dono da casa, ele é o dono da terra, ele é o landlord. Tá? Então, assim, é muito comum você ver isso aqui, ó, landlord, né? O landlord, que é o senhorio, ou o landlord, que é o dono da terra, tá bom? Então, geralmente, o landlord é o dono do apartamento que você está alugando, né? Okay? Então, é o landlord. Lord made the heavens and the earth and the heaven. Então, Deus fez a terra e os céus, né? Versículo 5. Now no shrub had yet appeared on the earth, and no plant had yet sprung up. For the Lord God had not sent rain on the earth, and there was no one to work the ground. Now no shrub had yet upon the earth. Now, no shrub, arbusto. Tá? Now, no shrub had yet. Ainda não tinha aparecido, ó. Yet, ainda, had, passado. Now, então, ainda agora não tinha aparecido shrub, nenhum arbusto na terra. And no plant had yet sprung up. And no plant yet sprung up. Também não conhecia essa expressão, surgia. Sprung up. Olha que legal, sprung up. Now, então vamos lá. Now no shrub had yet appeared on the earth. Então, nenhum arbusto ainda tinha aparecido sobre a terra. And no plant had yet sprung up. Então, peraí. No plant yet sprung up. Ou seja, nenhuma planta ainda havia brotado, né? Ou germinado. Okay? For the gods had not sent rain on the earth. And there was no one to work the ground. Ele fala assim, que Deus ainda não tinha feito chover na terra. Né? Então ele fala assim, ó, for the Lord, então que para Deus, porque Deus ainda não tinha feito chover na terra, não tinha not sent rain on the earth, não tinha enviado chuva, sent é o passado do verbo send. Então, quando você send, você envia. Send me your picture, me mande uma foto. Send me your WhatsApp number. Okay. Send me your WhatsApp number. Tá? Essa frase você pode salvar no Anki, tá? Você vai lá e salva essa frase extra no Anki. Send me your WhatsApp number. Send me your WhatsApp number. Send me your WhatsApp number. Quando você fala no passado, você vai falar o quê? Send me. Se eu falar assim, ó, send me mandou seu número de WhatsApp, já virou passado, tá? Então, uma letra transforma toda a frase no passado, tá? Okay? Send me é um verbo também, esse daqui, irregular, tá? Tá aqui na lista dos verbos irregulares que eu mostrei lá para vocês do Wizard, eu já saí sem querer da tela. Então, Deus ainda não havia enviado chuva sobre a terra, né? And there was no one work the ground. E não havia, né? E não tinha no one seria nenhum, não tem um, né? To work, para trabalhar the ground, a terra. Então, não tinha ninguém para trabalhar a terra, ok? But streams came up from the earth and watered the whole surface of the ground. But streams came up from the earth and watered the whole surface of the ground. But streams, streams deve ser brotar, streams, fluxos. But streams came up from the earth. But streams came out, todavia brotava água. Olha, but streams, mas fluxos, né? Fluxos de água vinham sobre a terra. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. But streams
came up, vinha da terra, and watered, e watered, molhou the roll, toda a superfície da terra. Então, but streams came up from the earth and watered the roll surface of the ground. Então, todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Then, versículo 7, né? Then the Lord formed a man. Então, Deus formou o homem, ok? Então, inclusive, ó, ele tem umas observações, assim, que se vocês quiserem, né, se aprofundar na história. Vamos aqui no livro, tá? No texto. Then the Lord God formed the man. Então, Deus formou um homem. O homem, né? Amém. Então, um homem. Then the Lord formed a man. Um homem, certo? E é formed, novamente no passado. ED, ok? From the dust of the ground and from the dust of the ground. Ou seja, from the dust, do pó da terra. Dust, of duster, dust, ok? Então, from the dust of the ground and breathed into his nostrils. Breathed. Enviou, breathed é o sopro, né? É a respiração. Lembra? A gente já viu isso em algum texto anterior. Breathed. Ou seja, and breathed into his nostril. Narinas. Como que você fala narinas, então? Nostrils. If you have a problem in your nostrils. Se você tem um problema nas suas narinas. If you have a problem in nostrils. Legal. Breathe into his nostrils the breath of life. O sopro de vida. Breath of life. And the man became a living being. E o homem se tornou um ser vivente. Então, vamos pegar aqui o versículo inteiro. The Lord formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Then the Lord formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became living being, ser vivente. Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas fôlego e o homem se tornou um ser vivente. Now, the God, versículo 8, olha eu querendo atravessar. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there he put the man he had formed. Então, now the Lord had planted a garden in the east, and there he put the man he had formed. Okay? Agora, né, Deus tinha plantado. Então, Deus tinha plantado um jardim, né, no Éden. East é como se fosse no fundo, né, no sul do oeste. Leste, certo? No leste no Éden, tipo, no leste do Éden. Now, no versículo 8. Now Lord God had planted a garden in the east in Eden, and there he put the man he formed, né? E ali colocou o homem que formara. Então, o que Deus fez? Deus plantou um jardim e colocou lá um homem que ele formou, né? He had formed. And there he put the man he had formed. E ele colocou o homem que ele tinha formado. Né? E ele colocou lá o homem que ele tinha formado. Versículo 9. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. The name of the first is the Pishon. It winds through the entire land of plant had yet sprung up. For the Lord God had not sent rain on the earth, and there was no one to work the ground. But streams came up from the earth and watered the whole surface of the ground. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there he put the man he had formed. The Lord God
a garden in the east in Eden, and there he put the man he had formed. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. The Lord made all kinds of tree grown out of the ground. Então, Deus fez todas as espécies de árvores crescerem no jardim, crescerem na terra, no solo, todo tipo de árvore. Árvores, trees that was pleasing, árvores que eram agradáveis, né? To the eye, agradáveis aos olhos, to the eye, e boas para comer. In the middle of garden, no meio do jardim, estava a árvore da vida, and the tree of the knowledge, e a árvore do conhecimento do bem, of God, and evil, e do mal, né? Então, in the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of God and evil, né? Então, estava no meio do jardim, né? Were in the middle of the garden, no meio do jardim, estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Versículo 10. A river watering the garden flowed from Eden. From there it was separated into 4 headwaters. A river watering the garden flowed from Eden. Um rio de água brotou, floresceu do Éden. Será que é essa a tradução? Eu tô fazendo olho junto, tá? No Éden nasceu um rio que irrigava o jardim. From there it separated into 4 headwaters. Que divide, olha, headwaters. E depois se dividia em 4, em headwaters, cabeça de água, headwaters, nascente, e depois se dividir em 4, headwaters, vamos ver se aqui, ó, headwaters, cabeceiras, tá vendo? Headwaters of river, cabeceiras do rio, ou seja, lugar onde nasce, né, o rio. A cabeceira do rio. Seguimos aqui. 4 headwaters. The name of the first is the Pishon. It winds through the entire land of Havilah, where there is gold. The name of the first is the Pishon. It's through the entire land of Havilah, where there is gold. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilah, onde existe ouro. Where there is gold. Where there is gold. Where there is gold. Onde existe ouro. The gold of that land is good. Aromatic resin and onyx are also there. Versículo 12. The gold of that land is good. Aroma, resin and ox he also there. Vamos voltar aqui um pouquinho para poder fazer a compreensão. Versículo 12. The gold of the land is good. Então, a terra de ouro, a terra que tinha, o ouro que tinha na terra era bom. E tinha uma resina aromática também e tinha ônix também, né? Então, vamos ver a tradução aqui, ó. O ouro daquela terra era excelente, é excelente. Lá também existe bedélio, que deve ser essa resina aromática, e a pedra de ônix, né? E ônix. The name of the second river is the Gihon. It's good. Aromatic resin and onyx are also there. The resin and onyx are also there. The name of the second river is the Gihon. It winds through the entire land of Cush. The name, versículo 13, né? Versículo 13. The name of the second river is Gihon. It winds through the entire land of Cush. The name of the second river is the Gihon. Então, o nome do segundo rio é Gihon. It winds through the entire land of Cush. Que percorre, né, toda a terra de Cush, né? Que percorre
winds through, it winds through, winds, vem, com ventos que atravessam toda a terra de Cush. Okay? 14º e último versículo de hoje. Name of the third river is the Tigris. It runs along the east side of Asher, and the fourth river is the Euphrates. The name of the third river is the Tigris. Ou seja, o nome do terceiro rio é Tigris, né? Que deveria ser o rio Tigre, né? É o Tigre. It runs along the east side of Assur. Então, ele percorre, né? It runs. Ó, quero observar isso daqui. I run. He runs. I run. Eu corro, ele corre. He, she, it. Então, o rio é it. Então, it runs. Tá? Então, aqui, ó. Essa terceira pessoa, essa segunda pessoa, né? Ele, ela, it, ele sempre ganha esse S em quase todos os verbos, tá? Ou alguma forma diferente. Vocês vão ver ao longo da leitura, tá? Então, he, she, it, tá? Então, it runs along, no percurso, né? Along é como se fosse na extensão, tá? Along, ao longo de todo o percurso, along the east side of Assur, ou seja, ele percorre o lado leste, né? De Assur. And the fourth river is the Euphrates. E o quarto rio é o Eufrates. Vamos fixar 3 palavrinhas aqui, tá? Que são muito usadas. The name of the first é o primeiro, first. Então, o segundo é the second, é o segundo, tá? Então, primeiro, first. Segundo, second. Third é o terceiro. Terceiro. E o fourth é o quarto. Fourth rio, ok? Quarto rio. Terminamos aqui. Não deixem de fazer as frases no Anki, de escutar novamente o áudio 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O ideal é que vocês escutem versículo a versículo, pelo menos 10 vezes cada um, porque aí quando você for ler essa frase no Anki, meio que aquele áudio vai vir na sua cabeça, repetindo os tons, né, das vogais, como as pronúncias e tudo. Então, o que eu sugiro para vocês? Escutem repetidas vezes os áudios, vão colocando tipo numa playlist. Se terminou o texto 1, né? O estudo 1 e o estudo 2. Então, você junta, ele é um capítulo só, junta e escuta esse capítulo inteiro. Tenta ver se você consegue lembrar, acompanhar e reconhecer as palavras que estão sendo ditas ali. Muito obrigada e a gente se vê amanhã no nosso Inglês Sem Fronteira. Hoje eu tô tomando água, mas podia ser um café, né? Podia ser um chá. E aí, você prefere água, café, chá? O que você gosta de fazer? Me conta. Um forte abraço para vocês e a gente se vê aí, por aí não. A gente se vê amanhã na nossa segunda etapa do segundo capítulo de Gênesis. Até mais!